Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Você já ouviu falar sobre a doença da bolha? Pois é, você vai ficar sabendo tudo a partir de agora, bem ligada aqui no TPM. É muito interessante. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o professor doutor docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, o doutor Pércio Roxo Júnior. Ele que é pediatra, imunologista e vai nos esclarecer a respeito, gente, da doença da bolha. Doutor, é um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Querido, o que vem a ser então essa doença da bolha? A doença da bolha é um termo antigo, né? Muito, chamava, eu é quem o diga. É um termo não é mais utilizado. E era muito utilizado para aqueles pacientes que tinham muitas infecções graves. Certo. E eles não podiam ter contato com o meio externo. Então aí se achava que colocando esses pacientes, geralmente eram crianças, colocando eles dentro de uma bolha de vidro, eles ficariam fechados, enclausulados e não teriam contato nenhum com o ambiente externo. Não correriam mais risco do que já tinham. Exato. O que causa essa doença, doutor? Na verdade, não é uma doença só. São um grupo de aproximadamente 200 doenças que são enquadradas como as imunodeficiências ou deficiências imunológicas, né? E todas elas têm base genética, todas elas são hereditárias. Então me explica isso melhor. Para essa criança nascer com essa deficiência imunológica, né? Porque ela vai ter uma possibilidade maior de contrair mais doenças, é isso? Mais infecções. Principalmente infecções. Alguém na família já tem que ter passado por isso? Mais de 90% dos casos tem herança familiar. E uma minoria dos casos são mutações novas, que ainda não tem na família, e aparece naquela criança uma mutação que não existia. Não se sabe por quê? Não se sabe por quê, mas a grande maioria dos casos tem origem familiar e hereditária. Querido, e quais são, no caso, os sintomas, as características que uma mãe, por exemplo, pode perceber? Porque não nasce direto. Se manifesta desde o momento que nasce ou a proporção que a criança vai crescendo, que a mãe vai observar? Depende da doença. Algumas delas, que são as mais graves, a criança já nasce com problemas. Então, muitas vezes ela aborta, nasce morta já, por infecção dentro do útero, ou então ela nasce e já começa a ter infecções desde os primeiros dias de vida. Algumas delas. Outras vão se desenvolvendo no decorrer da vida, a partir do 6º mês de vida principalmente. Essas doenças são muito mais frequentes na criança. Então, elas começam geralmente na fase infantil, né? E a principal manifestação são infecções repetidas. E infecções graves, infecções que geralmente não se tratam com antibióticos normalmente usados, infecções mais complexa essa infecção, então. Complexas, mais crônicas, que precisam geralmente de hospitalização, que se complicam. Até que idade é formado o sistema imunológico da criança? Isso não tem como te dizer uma idade, porque cada setor ele atinge a maturidade em épocas diferentes. Certo. Então, por exemplo, os anticorpos, tem vários tipos de anticorpos. Alguns chegam aos níveis de adulto por volta dos 2 anos. Já outros chegam só na adolescência. Olha. Então, dependendo do setor da resposta imunológica, eles atingem a maturidade em épocas diferentes da vida. Geralmente, até o 4º ano de vida, está praticamente pronto. É porque é comum, né? A criança, quando pequena, começa a ter aquele contato, ter vários processos de infecções, inflamação, gripe, resfriado. Não, pega de tudo, né? É impressionante. Mas é nessa fase que ocorrem essas infecções
mais graves a tal ponto realmente de requerer várias hospitalizações. Então aí a mãe sempre fica suspeitando que pode ter alguma coisa alterada. É assim, a mãe, ela passa anticorpo dela pela placenta para o bebê. Certo. Isso a partir dos últimos 3 meses de gravidez. Então, todo nenê, quando nasce com níveis de anticorpos da mãe. Certo. Não são dele, são da mãe. Mas ele não consegue produzir, porque ele tem uma imaturidade fisiológica pela idade. Esses níveis de anticorpos da mãe, eles duram até 3 meses de vida. Então, geralmente, essas crianças até 3 meses de vida não tem nada. Então é após os 3 meses que manifesta. Depois começa a cair essa taxa de anticorpos. Aí começam a ter infecções. O problema é que as crianças que têm a doença, ou as doenças, não passam a produzir, nunca. Então, a partir dos 3 meses, eles vão ter sempre infecção. Já as crianças que são saudáveis, não têm essa doença, eles começam a produzir anticorpos a partir do 6º mês de vida. Então, nesse período de 3 a 6 meses, eles têm infecção. Depois eles param de ter infecção, porque eles começam a produzir anticorpo. Isso os indivíduos saudáveis. Entendi. Aqueles que têm a doença não produzem nunca. Então, eles começam a ter infecção a partir dos 3 meses, quando o anticorpo da mãe cai, e depois vão ter sempre. Nossa, que loucura isso, né? Pessoal, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você está vendo. Então já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, e bate um papo com as meninas, você volta para casa renovada. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta, que você vai ficar maravilhosa, com certeza. Nosso comercial e nós voltamos já já. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, o esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o pediatra e imunologista Dr. Pércio Roxo Júnior, que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito da doença da bolha. Agora, doutor, se 90% dos casos tem uma herança, então esses pais existe alguma forma de prevenir, de se precaver para não passarem isso para os seus filhos? É o seguinte, o que se observa é que aqueles casais consanguíneos, ou seja, que os pais têm algum grau de parentesco, certo, primos de primeiro, de segundo grau, quanto mais próximo o grau de parentesco, maior a chance de haver algum erro na formação do desenvolvimento do sistema imunológico e maior a chance de desenvolver a doença. Então, os casais consanguíneos, por exemplo, eles têm que ficar alerta quanto ao desenvolvimento de alguma doença, não só do ponto de vista imunológico, mas outras coisas de também. várias outras doenças genéticas também, né? É verdade, porque com a somatória, de repente, leva o azar de pegar alguma coisa que não é legal. Tem alguém que tem mais predisposição a tê-la? O menino ou menina, não? Menino. 60% será? Dos casos, porque a maioria dessas doenças são herdadas pelo cromossomo X. Então, são ligadas ao X. E aí só homens têm. A mulher, ela é portadora do gene defeituoso. Então, ela transmite para o filho, mas ela não tem a doença.
Olha só que loucura, hein? E agora, gozado, né? Esse lance que você explicou, que isso é bem antiga essa expressão, né? Da doença da bolha. Tão antigo. E agora, como é que vocês tratam isso, modernamente falando, no século XXI? Tratamento? Tratamento é muito complexo, porque depende muito da doença. São aproximadamente 200 doenças, como eu te disse, né? Quer dizer, são multifatoriais ali os negócios. 1000 coisas que causa isso. Na verdade, o tratamento, ele é multidisciplinar. Precisa muitos profissionais. Vou te dar um exemplo. Muitos desses pacientes têm problemas pulmonares crônicos. Então, eles precisam de fisioterapeuta para fazer a parte respiratória. Esses pacientes têm muitas infecções. Eles desnutrem. Eles têm diarreia crônica com frequência, eles precisam de um nutricionista. Esses pacientes têm problemas gastrointestinais com frequência, eles precisam de um gastro. São geralmente crianças, precisa de um pediatra. Quem faz o tratamento a terapia específica com medicamentos é o imunologista. Então, é uma abordagem. As mães que convivem com essa doença com medo de morte o tempo todo, precisam de assistência psicológica, então um psicólogo. Então, é um grupo de doença que precisa de uma abordagem multidisciplinar. Parece que um garoto britânico fez uma terapia nova para esse tipo de problema. Você sabe me informar a respeito desse tratamento? É uma terapia que já foi instituída desde 1990, terapia gênica. É onde você troca o gene defeituoso por um gene normal, vamos dizer assim. O problema é que, com o efeito colateral, essas duas irmãs que primeiro foram submetidas a esse tratamento ganharam um tumor. Então, é uma terapia que ainda está em experimento, não é disponível no Brasil, né? Mas é uma perspectiva para o futuro. Porque essa parte realmente, eu acho que essa parte de pesquisa, essa parte genética, realmente, engenharia genética, célula-tronco, tudo isso a célula-tronco acho que vai ajudar bastante, né? Ajuda, salva muito. Vai salvar muito, temos que liberar isso logo, né? Nós temos um paciente recente com uma das formas mais graves de imunodeficiência. Eu consegui fazer o diagnóstico desse menino no primeiro dia de vida. Por quê? Porque a mãe tinha perdido dois filhos por infecção grave, homens, os dois homens, que morreram por infecção depois que tomaram a vacina do BCG. Então, a gente já sobrepôs que essa família tinha caso de imunodeficiência. Quando essa criança nasceu super bem. E a gente foi lá e já fez o hemograma. E no hemograma mostrou a taxa de leucócitos dele muito baixas. Aí, essa criança não foi vacinada, obviamente, porque ele poderia ter o mesmo problema dos irmãos. E nós fizemos uma avaliação imunológica mais completa e detectamos que ele tinha imunodeficiência, uma das formas mais graves. E aí nós encaminhamos para o serviço de transplante de medula nosso aqui do HC. Foi o primeiro caso transplantado. Ele está super bem. Olha que maravilha. Praticamente curado, ganhando peso, sem infecções. Então, é uma esperança realmente de cura para esses pacientes, a terapia de célula-tronco. Com certeza. O que precisa logo é esse governo, né, liberar essas células-troncos para que a medicina caminhe melhor, com maior sucesso, não é verdade? Menos burocracia, né? Exatamente. Querido, adorei. Foi ótimo. Foi ótimo, deu para entender muito bem. É bom porque a gente consegue levar um pouco de esperança, né, para essas pessoas às vezes que desconhecem ou que não têm, né, acesso a esse tipo de informação e tecnologia, né, gente? Porque o que não falta é incentivo de vocês, pesquisadores que estão sempre à frente. Com certeza. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês, foi um prazer. Gente, grande beijo. Tchau, queridos, até mais. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.